Você tem um problema na coluna ou sente dor há vários e vários meses e te falaram que você tem que fazer exercício, que você tem que fortalecer o abdominal, senão a sua dor não vai melhorar, e você já fez todo esse fortalecimento, mas você continua com dor e continua se sentindo culpado, achando que não fortaleceu o suficiente? Eu conheço um monte de gente que vive esse drama e eu vou explicar nesse vídeo por que isso acontece e por que a gente precisa ver além para de fato resolver este problema. Então, o que acontece nesses casos, gente? Eu conheço várias pessoas que me procuram e que fazem muita atividade física há muito tempo, têm o corpo definido, têm o corpo fortalecido, bastante fortalecido, né? O abdômen, sabe, trincado, como a gente fala, abdômen definido, trincado, bastante fortalecido. E desenvolve, por exemplo, dor na coluna, artrose, hérnia de disco, espondilolistese, então problemas na coluna. E qual é a procura deles, né, por tratamento? Normalmente procura um médico, faz o exame, diagnostica e o médico fala: bom, agora você tem que fazer fisioterapia, tem que fortalecer esse abdômen. E aí a pessoa faz o fortalecimento, algumas não melhoram, algumas pioram e algumas melhoram, de fato elas melhoram, mas geralmente a dor volta depois de um tempo. Ou quando elas param de fazer, ou em algum momento essa dor melhora, essa dor volta, ela não acaba de vez, né? Então o que acontece? Quando a gente tem um problema na coluna, as pessoas falam, eu vou até mais para trás aqui para dar esse espaço. Quando a gente tem um problema lá na coluna, as pessoas falam que tem que fortalecer o abdômen para dar estabilidade, porque a estabilidade da coluna vai acontecer por conta dessa musculatura. Ora, o que eu questiono, e vários autores questionam, eu aprendi com eles e vejo na prática que de fato faz sentido, né? É que, primeiro, o corpo não é só ossos e músculos. A gente precisa olhar para todo o corpo da pessoa. A gente precisa considerar todas as partes dessa pessoa, todos os aspectos, tá, do ser humano. Então, é uma visão um pouco limitada, bastante limitada, vamos pensar assim. A gente só está pensando em osso, músculo, articulação, como que a pessoa se movimenta e etc. Bom, mas a gente ainda não está considerando tudo. E nesses casos, então, que o abdômen é muito fortalecido, por que a pessoa tem dor? A gente vê, às vezes até na mídia, recentemente a gente teve a Ludmilla com crise de hérnia, se eu não me engano a Anitta já teve, a Lady Gaga tem outro problema, né? Mas tem outras pessoas que são artistas, que são como atletas, que fazem muita atividade física, têm um corpo definido, vivem, gente, tem personal na casa delas, trabalhando, fortalecendo. E aí elas fazem doença do mesmo jeito, elas fazem disfunção do mesmo jeito, chega a travar, chega a ter que ir para o médico. Por que isso acontece? Como é que a gente vai continuar no mesmo caminho, no mesmo ciclo de pensamento? Eu vou mostrar para você de uma forma simples, dando um exemplo, né, um apenas, porque a gente pode olhar de uma forma ainda mais ampla, porque que não é só através do abdômen que a gente deve se respaldar na recuperação da pessoa. Vejam, é muito comum, mas muito comum mesmo, as pessoas que me procuram, quando eu vou avaliar o corpo, então a primeira coisa que eu faço, vamos ver o corpo, o que o corpo está falando. E aí, o que acontece? Quando a gente vai olhar para o corpo, eu também vou olhar as vísceras dessa pessoa, vou olhar os órgãos do abdômen. Então, olha só, eu vou palpar e vou observar além dos movimentos, o que o corpo está pedindo, né? Eu vou olhar essa região. E é muito comum mesmo, nessas pessoas que têm todo o corpo fortalecido, elas geralmente têm muita força no abdômen, e elas têm algum problema nos órgãos da digestão. Por exemplo, é muito comum as pessoas terem problema no estômago. Então, ela tem uma tensão grande, exagerada no estômago.
E aí, geralmente, ela nem me falou isso, não me contou. Pode ser que ela tenha gastrite, pode ser que ela não tenha, mas pode ser que ela saiba ou não saiba. Pode ser que ela tenha queixa da alimentação dela, da digestão dela, que não vai bem. Ou pode ser que ela não tenha queixa, mas quando a gente vai ver, o estômago está sobrecarregado. Então, veja, horas. Quando o estômago está sobrecarregado, ele está muito tenso, literalmente ele aumenta de tamanho, tá? Quando a gente diz aumenta de tamanho, não precisa ser uma coisa imensa, pode ser um pouco. Esse pouco a mais que ele pede espaço, ele consequentemente recruta as musculaturas para que o corpo se movimente dando esse espaço. Então eu vou dar um exemplo simples. Se lá no meu estômago, o estômago é da região esquerda, vou fazer certinho aqui. Se lá no meu estômago ele está recrutando espaço, naturalmente eu preciso dar esse espaço, tá? Pro meu corpo. E normalmente todos os nossos movimentos eles são anteriores, eles não vão acontecer nesse sentido. Se você faz muito abdominal, faz um forte trabalho de abdominal, quando eu digo forte trabalho, é assim, obsessão por trabalhar o abdominal. Obsessão, obsessão, porque as pessoas dizem pra você que tem que ser assim e você vai fazer todo esse trabalho. Então concorda que quando o seu corpo está pedindo essa resposta de abertura, você está trabalhando o abdominal com resposta de fechamento. Então é por isso que muitas vezes a dor piora e você acha que você não está fazendo direito, ou a dor melhora, porque você pode ter uma resposta de relaxamento reflexo, mas depois a dor volta. Então é característica de dor que volta sempre. O que acontece? Se a gente considerar esse corpo, né, como um todo, vendo o que está sendo pedido, eu preciso considerar também esse estômago. E aí eu vou fazer o quê? Liberar essa tensão do estômago, tentar entender por que, não é só, o estômago tem tensão, tá? Por que o estômago tá fazendo tensão? E aí a gente vai para outra esfera, desde alimentação, como eu tô me alimentando, se tem algum alimento que não tá caindo bem. Hoje em dia é muito comum a intolerância à lactose, por exemplo, ou a dificuldade, né, da digestão dos alimentos que contêm leite animal. Entre outras questões, a gente tem muitos hábitos aí, até posturas e até emoções crônicas, relações não digeridas, né? Que literalmente vão se fixar, vão aparecer, vão se manifestar no estômago. Então eu tô dando um exemplo, que é a relação do estômago com a coluna, tá? E isso pode acontecer com outros órgãos. Então é muito comum nas pessoas. Fígado está sobrecarregado, intestino está sobrecarregado, uma cirurgia antiga que você fez, um problema antigo, sei lá, que você teve na garganta quando você era criança, né? Um problema no útero, um problema na arcada dentária, uma restauração que você fez e mudou a sua mordida. E todas as questões emocionais, tudo isso junto pode influenciar na sua dor nas costas. E a gente precisa levar isso em consideração. Então esse é o aspecto que eu queria mostrar. Se fizer sentido isso para você, comenta para mim. Se não faz também, comenta. Pra gente falar mais sobre isso, porque eu acho que a gente realmente precisa ver além. Porque tantas dores e por que a gente foca tanto sempre só na musculatura, né? Então, só para finalizar, eu expliquei o porquê e vou dar de uma forma simples também como a gente pode tratar isso. Então, como eu disse, se eu leio no corpo que o estômago está pedindo espaço, eu vou dar esse espaço para o corpo. Eu posso fazer isso através de liberação, então eu vou fazer uma terapia manual aqui liberando, massagens, né, mais amplas, também liberando esse espaço. Posturas, então eu também posso, né, a pessoa pode fazer posturas de abertura e depois uma reorganização de como ela usa o corpo, né? Então muitas vezes a gente pode ter uma musculatura muito ativa no abdômen que a gente precisa desprogramar.
nas costas que a gente precisa desprogramar e aí reorganizar isso, quer dizer, áreas que estão no seu corpo mais adormecidas precisam acordar e áreas que estão muito ativas, trabalhando em excesso, precisam aprender a relaxar em alguns momentos. E basicamente esse é o caminho para a gente sentir mais energia, mais confiança e não ficar sentindo dor ou tendo medo de se movimentar e ter dor. A gente começa a se movimentar com mais liberdade, com mais graciosidade, assim como a gente fazia quando a gente era criança, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, eu te vejo no próximo vídeo.